Por gentileza. Indicação número 8, barra 2011. Sentido do senhor João Teixeira Ramos, muito vice-presidente da Câmara do Estado de Paramirim. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer que, após a tramitação legal, e se aprovado for pelo plenário desta Casa Legislativa, que seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação. Que seja feita uma reforma do Complexo Policial de Caraíbas, transformando o mesmo em uma biblioteca pública para atender os estudantes. Eu fiz uma indicação aqui há algum tempo sobre esse assunto, e aí não foi tomada nenhuma providência. O complexo está abandonado. Se fizesse uma reforma e transformasse numa biblioteca, seria de grande utilidade para os estudantes de Caraíbas, que faz o fundamental, que faz o segundo grau, que faz o primário, não é? Ler, pesquisa, seria uma coisa da maior importância. Aquele complexo está lá, abandonado, acho que há mais de quase 10 anos, e sem nenhuma utilidade. Eu acho que seria importante que o poder público tomasse essa posição para valorizar os nossos jovens, os nossos estudantes. Muito obrigado. Da plenária dessa casa, para falar de um programa que ainda é criado no governo de Fernando Henrique Cardoso, mas só realmente deslanchou a passo largo no governo do presidente Lula, que é a Bolsa Escola. Nós presenciou, durante o período da campanha para presidente da República, uma das coisas mais debatidas pelos candidatos que concorreu às eleições de 2010, talvez seria o programa Carentes, de uma importância muito grande no Brasil, e geralmente copiado já por outros países, porque geralmente foi uma coisa que veio amparar as famílias carentes. Mas, na verdade, o que eu quero falar hoje, especificamente, é do nosso município. O município de Paramirim hoje recebe 2.449 famílias carentes, recebe a Bolsa Família. Um volume de recurso grande que entra no município. Mas, vereador Antônio Marques, o que me traz aqui a fazer uma indagação é que desde 2009 eu venho acompanhando algumas famílias que geralmente fez o cadastro, pelos critérios que a gente tem conhecimento, essas famílias geralmente, pelo tempo e a demora, já era para estar recebendo esse benefício. E sempre estou acompanhando se não vem a acontecer essas questões. A gente sabe que essa pasta é ocupada por um jovem respeitados, às vezes que tem procurados um tratamento delicado, mas a agonia dessas famílias são grandes pela necessidades. Pela necessidade que tenho realmente desse benefício. Então, faço aqui mais esse apelo para geralmente que tenham critérios geralmente para agilizar com mais rapidez, para essas famílias que geralmente continuam na espera, venham receber esses benefícios assim na medida do possível. Do mês 3 para o mês 4, entraram mais 18 famílias. É um número até razoável, né? Para quem está na mas essas 4 ou 5 famílias que geralmente eu venho acompanhando desde 2009, ainda no momento não foi possível. E, inclusive, verificações de documentos, o cadastro está todo ok. As famílias, pelo levantamento que você faz nas residências e a frequência das crianças na escola, então o prazo são muito demorados. Nós temos o privilégio de ter como colega nessa casa o vereador Osório, que em outros
em outros momentos ocupou essa pasta, eu gostaria de realmente ceder uma parte dessa fala de hoje para o colega, companheiro Osório. Muito obrigado. Fará no vereador Evandro Carlos, satisfeito. Vereador Osório, então está com a bola. Pode fazer o uso. Prezado presidente, vereadores que compõem a mesa, Tony Maria, George Luiz, demais vereadores, Arlete, funcionários da casa, que se fazem esse presente, nós saudamos a todos com a graça, a paz e o amor de Deus, que é suficiente para as nossas vidas. Mas, senhor presidente, falar do programa Bolsa Família é algo que nos alegra, por um lado, e nos contrista por outro. Porque o programa Bolsa Família, embora seja o maior programa de transferência de renda criado nesta nação e talvez no mundo, e um programa que ele já vem com um certo tempo, e mesmo apesar da tecnologia, da informação, nós vemos que ele ainda tem alguns andrajos, algumas deficiências que a própria tecnologia ainda não conseguiu, talvez por falta da própria complexidade administrativa, não conseguiu ainda derrubar. Mas certo é que o programa é um programa que serviu de alavanca para o segundo mandato do presidente Lula, serviu de alavanca para a candidatura e eleição da presidenta Dilma, e até os seus próprios adversários também usaram o programa no sentido de mostrar que o programa Bolsa Família poderia ser melhorado, sendo assim também carro-chefe da própria campanha. Isso dada a importância do programa, dada a importância não só pelas famílias que recebem os benefícios, mas pela própria injeção econômica nas cidades, principalmente no comércio e nas cidades pequenas de poucos recursos, como Paramirim. Então isso nos alegra por um lado, porque muitos pais de família têm contado, eu conheço pessoas em Paramirim, sei que todos vós também conhecem, que têm sobrevivido quase que unicamente com o programa Bolsa Família. Não é uma, nem duas, nem três famílias. E esta é a realidade do Nordeste do Brasil. Mas nós sabemos também que o programa, para ele pudesse verdadeiramente atender os requisitos pelo qual ele foi criado, pelo menos eu entendo assim, entre aspas, eu creio que não existe programa social que seja um programa social verdadeiro, que ele não vise a emancipação daquele que é assistido. E o programa Bolsa Família, quando ele foi criado, criou junto com ele um pacote de programas estruturantes que pudesse fazer com que aquelas famílias pudessem se libertar, dando espaço até mesmo a outros. Infelizmente, isso na prática não tem acontecido. Então nós nos entristecemos por isso, nos alegramos porque muitos pais de família têm recebido benefício, têm ajudado. Nos alegramos porque o comércio tem se fortalecido. Paramirim, por exemplo, recebe quase 300 mil de Bolsa Família. A cidade do município de Paramirim. Isso é uma injeção mensal na economia do município. Isso ajuda. Por outro lado, nós entristecemos porque não houve um trabalho até aqui de emancipação dos assistidos. E a nossa tristeza é que o programa, apesar de todo o aparato da tecnologia, ele ainda trata de forma desigual na concessão. É uma falha do município? Não. É uma falha do próprio programa. Conversando com o vereador João de Almeida, ele me fez um questionamento. Osório, qual é o requisito para a pessoa chegar a receber? Falei, João, tem algumas condicionantes. A primeira delas é a renda. A pessoa que tem a renda baixa, a pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade, uma pessoa que tenha filhos matriculados regularmente, frequentando a escola, ele está dentro das condicionalidades. Ele me faz uma pergunta, e nessa eleição, é quem fez o cadastro primeiro?
Eu falei nem sempre, porque o cadastro, a questão de fazer hoje ou amanhã, o tempo de cadastro, ele não diz respeito com relação à eleição, à concessão do benefício, mas sim às próprias condicionalidades. Acontecem casos de pessoa que fez o cadastro há 1 ano e não recebeu, e quem fez há 2 meses recebe. É culpa do município? Não. É culpa do gestor do Bolsa Família? Não. Porque, na verdade, são as informações que são prestadas, é que um banco de dados do próprio MDS é que faz a eleição das famílias. O município de Paramirim, o gestor do Bolsa Família, ele tem autonomia de tirar qualquer pessoa do programa, dentro das informações que a própria pessoa presta. Mas ele não tem a autonomia de eleger a pessoa. É o próprio programa. E com isso, a gente vê algumas injustiças. A gente vê algumas injustiças porque muitas das pessoas cheias de malícia, de maldade, e o gestor ele é obrigado a anotar, a fazer o preenchimento do cadastro em cima das informações que a pessoa que está fazendo o cadastramento no programa informa. Se ele disser lá que ele ganha 50 centavos por mês, embora você saiba, você pode questioná-lo, mas você é obrigado a anotar ali no programa aquilo. Se ele disser que ganha R$1 milhão, você não ganha 1 milhão, mas você é obrigado a prestar as informações. Então, muitas das vezes, a gente vê pessoas que agem de má fé. Embora haja o questionamento, mas se ela bater o pé, a pessoa bater o pé, eu ganho isso, você não pode ir contra, porque é norma do próprio programa. Mas existe alguma coisa, senhor presidente, que é possível ao gestor. O gestor do Bolsa Família, além de secretário de Ação Social, uma pessoa amiga nossa, uma pessoa de bem, uma pessoa séria, que nós devotamos um profundo respeito, inclusive a competência, mas é preciso que faça mais algo. Nós conseguimos, pelo pouco tempo que passamos ali na secretaria, com os mutirões e com a ação, talvez sem medir esforços e cobrando dia após dia da Secretaria de Ação Social, nós conseguimos alguns resultados. Porque, na verdade, o programa, com todo o aparato da tecnologia, eu volto a dizer, é um programa que detém falhas. Você bota a informação e apenas, às vezes, uma letra, ele prejudica todo o domicílio ali composto. Então, o programa ele precisa estar sendo atualizado mensal. É preciso que haja um suporte paralelo, não só a atualização do cadastro, mas um suporte paralelo de ofícios de e-mail, mostrando e demonstrando a vulnerabilidade da família, para que haja o processo de inclusão dessas famílias no benefício. Mas eu acredito que isso esteja fazendo. Uma das coisas que mais emperram o processo é a questão da renda, é a questão da vulnerabilidade. Primeiro quesito, renda. Segundo, é preciso que tenha um domicílio com filhos menores numa situação de vulnerabilidade e que todos eles estejam estudando, matriculados, principalmente em escola pública. Porque mesmo os filhos sendo bolsistas, isso atrapalha. A pessoa pode receber o Bolsa Família, cadastra como bolsista numa escola particular, mas isso traz algum entrave na concessão. Então é preciso que haja uma ação conjunta de toda a secretaria, uma ação desmedida, para que essas famílias sejam assim beneficiadas. Mas, senhor presidente, eu gostaria também, nessa oportunidade, de abordar